Bom, desenhe e topografia, né, a correção dos exercícios de trigonometria, a questão, né, número 1, soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo. Aqui a gente tem os dois triângulos aí, pessoal. O primeiro triângulo representado é um triângulo equilátero, né? As propriedades do triângulo equilátero é que ele possui todos os seus lados, suas arestas congruentes, então todas elas correspondem a 60 graus. Se ela corresponde a 60 graus, realizando a soma vai dar 180. Se você determinar a altura desse triângulo, ele vai formar um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, ele forma um ângulo 90 graus, como vocês observaram ali, o ângulo reto. O ângulo da direita continua sendo 60 e aquele daí em cima da altura, como a gente dividiu ele vai se tornar 30. Mas se você realizar a soma, vai continuar sendo 180. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo, não importando qual a categoria que ele se enquadra, vai ser sempre 180 graus. Para a gente iniciar aqui, continuar o trabalho aqui de trigonometria, a gente tem um esqueminha aqui, ó. Seno do ângulo, cosseno do ângulo e tangente do ângulo. Para vocês talvez não esquecerem, tem um macete, pessoal. A gente sempre começa pela essa ordem, seno, cosseno e tangente. Você repete as iniciais aqui, ó, do CO, que é o cateto oposto, cateto adjacente, cateto oposto, cateto adjacente. Você se lembra assim, ó, da coca, ó. Co, K, Co, K. Os dois primeiros são divididos pela hipotenusa. Essa é o formato que a gente vai ter que trabalhar. Na questão 2, a gente tem o seguinte. Uma rampa plana de 36 metros de comprimento. Então, a rampa ela vai ser posta nesse sentido, né? Subindo diagonalmente. Faz um ângulo de 30 graus com planos do horizonte. E uma pessoa que sobe essa rampa inteira se eleva a ser verticalmente e tal. A gente quer saber a elevação, a altura. Logo depois disso, a gente delimita aqui os catetos e a hipotenusa. Como a gente sabe que forma um ângulo de 90 graus, a gente já tem a hipotenusa equivalente aos 36 metros. Temos o cateto oposto, que se forma oposto ao ângulo, e adjacente porque ele está junto à resta do ângulo. A gente quer saber o que? A altura. Então, nesse caso, a altura é o cateto oposto. O único dado que você possui numericamente de distância é o 36 metros. Então, a gente tem o que? Cateto oposto e a hipotenusa. Logo depois disso, a gente tem o que? O ângulo que sobrou aqui, que é o de 30 graus. Como a gente tem apenas o cateto oposto pela hipotenusa, a gente olha numa daquelas três formas lá, do seno, cosseno e tangente. Qual que a gente tem o cateto oposto e a hipotenusa? A forma do seno. Então a gente aplica a fórmula aqui, ó. Seno do ângulo é igual à hipotenusa. Seno de qual ângulo, pessoal? Quanto que vale o ângulo? Seno do ângulo de 30 graus, que é igual ao cateto oposto, que nesse caso a gente está procurando, dividido pela hipotenusa, que é 36. Você vai na calculadora ou nas razões trigonométricas ou na tabela que eu já passei para vocês. Seno de 30 é 0,5, que é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é 36. Aqui, pessoal, se vocês tiverem um pouquinho de dúvida, aqui é uma regrinha de 3, né? Aqui é como se tivesse 1 embaixo, 1 vezes CO. CO, 0,5 vezes 36, 18 metros. Tá certo, alternativa. Continuando, a gente tem a questão 3 agora. Determine a tangente do ângulo da hipotenusa, x mais 5, como está denominado ali. O cateto oposto é x menos 5, então você podia escolher qualquer um dos lados, só representando com o ângulo. E o cateto adjacente x. Existem duas formas de a gente calcular as medidas de um triângulo retângulo, utilizando seno, cosseno e tangente, e também o famoso Pitágoras, né? Então, o A é a hipotenusa, o B é o cateto e o C também é um cateto. A única coisa que você vai colocar aqui na forma é substituindo aqui, ó, tendo bastante
Atenção na hipotenusa. X mais 5 igual a x menos 5 ao quadrado mais x. Essa elevação ao quadrado, pessoal, quando é x mais 5, não é x ao quadrado igual x ao quadrado, 5 ao quadrado é 25. Não é assim não, pessoal. A gente tem que fazer uma multiplicação aqui por lugar, ó. Como tá aqui, ó. Tá perdendo o foco. X mais 5 vezes x mais 5. Dessa maneira, ó. X vezes x e x vezes 5. Depois você pega o 5, 5 vezes x, 5, 5. Depois que você se habituar mais, para quem já com certeza vocês já estão mais habituados, é sempre você pegar o primeiro, elevar ao quadrado. Você pega o primeiro dado mais o segundo vezes 2. E o terceiro e o segundo dado eleva ao quadrado. Se você pegar aqui, pessoal, o primeiro ao quadrado, x ao quadrado. Primeiro mais o segundo, dá x mais 5, 5x vezes 2, 10x. O segundo ao quadrado é 25, então ficaria x ao quadrado mais 10 mais 25, que é o que está aqui. Olha, vai mais rápido. Ele utiliza o mesmo processo que ele usou de multiplicação por Gara. Pelo x menos 5 e o x ao quadrado e o x ao quadrado. Todas as letras de um lado e termos independentes números do outro lado da igualdade. Trouxe todas para cá, se lembrando que cada vez que a gente passa da igualdade, né, da direita para a esquerda as letras, a gente troca o sinal, né? Então o x aqui, os dois x eram positivo, passaram negativo, e o menos 10x se tornou mais 10x. O 25 estava positivo, passa para a direita, se tornou negativo, no final isso vai dar menos x ao quadrado mais 20. Esse esquema aqui, pessoal, a gente teria que jogar em Bhaskara, mas quando a gente não tem o A vale menos 1, o B vale x e o C a gente não tem, que valeria 0, a gente tem um esqueminha que a gente simplesmente, esse x se torna positivo e o valor do B é o valor das raízes, porque uma raiz vai ser igual a 0 e outra raiz vai ser 20. Então temos o valor de x igual a 20. Só eu fiz mais rápido para vocês, porque vocês teriam que jogar em Bhaskara, ou soma e produto. Depois a gente vem aqui e substitui, certo? Porque a pergunta está pedindo, determine a tangente do ângulo. O que a gente faz quando tem a tangente? A tangente não é tangente do ângulo igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. A gente vem aqui e substituir, ó. O x mais 5, então ficaria 20 mais 5. Que aí vai ser igual a 25. Cateto oposto, 20 menos 5, 15. E o cateto adjacente era x, se torna apenas 20. A tangente do ângulo cateto oposto pelo cateto adjacente, então ficaria 15 20avos. Você poderia também fazer uma simplificação aqui, pessoal, se não tivesse alternativa, mas na questão tem alternativa que corresponde a isso. Como são múltiplos de 5, você faria 15 dividido por 5, seria 3, e 20 dividido por 5, 4. 3 quartos também seria a resposta correta. Na questão 4, a gente tem uma piscina de formato retangular de 40 metros de comprimento e 20 de largura. Qual a distância percorrida por um nadador que atravessa diagonalmente? Então, 40 de comprimento, 20 de largura, reta diagonal. Essa reta diagonal, então, propriamente, como é a maior distância, e referente ao contrário, o ângulo 90 graus, é a hipotenusa. Como a gente tem dois valores e procura um terceiro, Pitágoras novamente. Então, substitui a hipotenusa, a gente está procurando 40 ao quadrado mais 20 ao quadrado. A ao quadrado igual a 1.600 mais 400, A igual a 2.000. Como A está, temos ao quadrado, operação inversa de potência raiz, a raiz de 244,72. Corresponde à alternativa. E a alternativa número 5, questão 5, desculpa. É um barco que se encontra a 200 metros de um farol. Então, barco, farol, sabendo que o farol visto pelo barco sobe um ângulo de 90 graus. Então, um ângulo de 10 graus. Representado ali o ângulo, né, do farol visto pelo barco. Calcule a altura. Mesmo processo, pessoal. A gente encontra o quê? Os dados que a gente tem. Como a gente quer saber da altura, né, que é a altura do farol. Então, como o ângulo de 10 graus está ali, o que for contrário a ele é o cateto oposto. E o que está junto a ele é o cateto adjacente, não está pedindo a distância diagonal, então não temos nada a ver com a hipotenusa.
Então, na lei muda aquelas três fórmulas do seno, cosseno e tangente. Qual que a gente tem o cateto oposto pelo cateto adjacente, que no caso é a da tangente. Tangente do ângulo igual ao cateto oposto dividido por cateto adjacente. Tangente de qual ângulo? De 10. CO, que a gente está procurando a altura, e o 200, que é o cateto adjacente. A tangente de 10 é 0,176. Quando a gente trabalha, pessoal, seno, cosseno e tangente, é bem importante vocês trabalhar com os três números após a vírgula, para dar o número mais corretamente, tá? O mesmo processo de antes, CO1 vezes CO, 0,176 vezes 200, 35,26. A alternativa lá na questão era 35,2. Então era isso as questões.